podcast. O tema da semana é gemilaridade e temos aqui com a gente o nosso especialista, Dr. Hilary Moriz. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece. A gente que agradece. Pra quem não sabe, ele é especialista em embriologia e não está tratando do assunto aqui gemilaridade. Um assunto bastante importante que muitas pessoas têm muitas dúvidas sobre gestação de gêmeos. Então, vamos começar. Então, doutor, gemilaridade nada mais que a gestação de gêmeos, certo? Existe vários tipos de gêmeos, os idênticos e os não idênticos. Como são a formação desses gêmeos? Bom, é muito interessante a pergunta e realmente é dúvida de muita gente aí, né? Por que tem gêmeos que são parecidos, por que tem gêmeos que não são parecidos? Então, tudo se dá através de fatores genéticos, hormonais por causa da mãe e também outras situações. Vamos começar pelos gêmeos idênticos, né? Ele ocorre lá depois da fecundação, a partir da proliferação das células que o zigoto tem, logo depois que é fecundado o espermatozoide no ovócito, há uma camada que é formada que se chama embrioplástico. Geralmente, quando é uma situação de pessoas únicas, normal, né, é apenas uma camada que é formada. Quando gêmeos idênticos, que dividem o mesmo DNA, que dividem as mesmas características, mais de uma camada do embrioplástico é formada. Então, por isso que há gestação de duas pessoas ali dentro da mesma placenta, dividindo as mesmas características, o mesmo DNA. No caso dos gêmeos que não são idênticos, os gêmeos fraternos, eles são formados a partir da fecundação de dois ovócitos. Então, dois espermatozoides fecundam dois ovócitos, e aí é o caso da gente ver uma situação hormonal, né? A mulher ovulou duas vezes ali, dois ovócitos foram soltos ali. Então, aí, doutor, há uma diferença, né, entre a formação dos gêmeos idênticos e os não idênticos, né? Sim, os gêmeos idênticos eles vão se formar ali do mesmo zigoto, da mesma formação genética, e os fraternos eles vão ser de duas coisas totalmente diferentes, de dois espermatozoides e dois ovócitos. Então, aí que entra a diferença dos gêmeos não parecidos. Sim, Desde aí. porque os que vão ser formados de dois espermatozoides e dois ovócitos, ou mais, né, eles vão gerar uma outra característica. E os idênticos não, vão ser a mesma coisa. Gente, vou compartilhar com vocês aqui uma curiosidade, vou dizer que é curiosidade, porque aconteceu na minha família. A minha tia, que eu não vou falar o nome, né, porque a gente não pode, ela teve gêmeos, mas totalmente diferentes. Gêmeos que, acredito eu, que dividiram a mesma placenta e tudo, mas eles são diferentes. Totalmente diferentes. Estatura diferente, cor diferente, cabelos diferentes. Então, o que pode ser de pais diferentes? Pode ter gêmeos de pais diferentes? Olha, vamos dizer que sim, há uma possibilidade de ser pais diferentes, já que eles têm características diferentes, né? Eles são de cores diferentes também. Cores diferentes, tamanhos diferentes. E pode ser que sim, no caso dos fraternos, né? Eles foram da mesma gestação, né? Nasceram juntos, características diferentes, cor de cabelo, cor de pele, a estatura, né? Então é um outro DNA. É muito interessante, porque um é totalmente moreno, o outro é branco. Como que pode não? Então, voltamos ao caso da predisposição genética da mulher, ou também no fator hormonal, né? Ela liberou dois ovócitos que foram fecundados por dois espermatozoides diferentes. Então, são só dois gêmeos. Só. Então, há o resultado de duas pessoas totalmente diferentes, com outro DNA, com outras características. Pode ter sido de um mesmo pai, a mesma mãe, a mesma mãe com certeza, desculpa. Mas enfim, é isso que a gente está falando, né? Vai gerar uma outra característica e é muito interessante esse fato. E é raro também, não é comum a gente ver uma distinção tão grande, né, de pessoas assim, no caso de gêmeos, mas Tá vendo, gente? Ocorrer. Se cuidem. Se cuidem. É raro, mas pode acontecer com você. Verdade. Os gêmeos de sexo diferente, eles são parecidos, né? Mas raramente eles são idênticos. Então, os gêmeos idênticos, eles são sempre do mesmo sexo? Olha, vamos dizer que sim,
a maioria dos casos, os idênticos eles vão ter o mesmo DNA, vai ter a mesma predisposição genética ali deles, né? As mesmas células são proliferadas, mas há casos raros que gêmeos idênticos foram constatados de sexos diferentes. Mas são muito raros, é extremamente raro que isso aconteça. Tem casos de quando o casal não pode ter filho, eles optam pela inseminação artificial. E como funciona no caso de gêmeos? Como que o médico decide o que é melhor? Não, geralmente a fertilização in vitro, né, ela pode ocorrer que é mais provável que ocorra casos de geminalidade. Por quê? Quando um casal opta para realizar esse tipo de procedimento, como é um procedimento caro, é um procedimento demorado, então para que haja mais possibilidades da mulher engravidar, como é que ocorre a fertilização in vitro? O médico, a pessoa vai colocar, o profissional vai colocar o espermatozoide dentro do óvulo para que aquele óvulo seja fecundado. Só que ele não vai colocar apenas em um e depositar no útero da mulher, ele vai colocar em mais de 2, 3, até 4, dependendo, eu acho que o casal quer ou como a empresa faz. E por isso que é mais provável que ocorra caso de geminalidade, porque vai ter mais de um óvulo fecundado dentro do útero da mulher. Então, alguns podem morrer por apoptose, ou pode ser com que todos gerem uma criança, então vai ter ali gêmeos fraternos, né? Ou mais, porque se um óvulo se um zigoto proliferar e der mais de um, pode ser que ocorra gêmeos e pode ser que ocorra fraternos, porque vai ter outro zigoto sendo formado, entendeu? Tem a possibilidade, assim, de ter mais de 2, por exemplo, 4, 5? Em uma relação normal? Ou Não, no indivíduo? É justamente isso, esse caso, sim. Porque pode ser que alguns morram por apoptose, ou pode ser que todos eles se proliferem e gerem uma criança. Então, geralmente, como tem mais de 2, pode ter até 4 óvulos fecundados, ovócitos fecundados, pode ser que ocorra até 4 gêmeos fraternos. Gente, acabou de chegar uma pergunta aqui no nosso Twitter. Usa a hashtag lá em Biocast que nós vamos estar respondendo todos. Os gêmeos idênticos compartilham o mesmo DNA, mas não têm as mesmas impressões digitais. Uau! Me pegou nessa. Pode. Não tem a mesma. Não tem as mesmas impressões digitais. Tem que ser especialista, né? Mas Pra vocês verem. pode ser ali um fator que diferencia ali no polegar, nas identidades digitais dele. Mas vamos dizer que num caso de disposição do DNA dele, é o mesmo DNA. Tanto que em casos de testes de DNA, se for confundido ali de quem vai ser o pai, não vai dar para saber. Em caso de irmãos gêmeos, porque é o mesmo DNA. Então, se ele for ali tirar o sangue dele para fazer um teste de DNA, ver no fio do cabelo, vai ser totalmente igual ao outro, não vai ter como saber a chance. Então, a gente chega à conclusão que todo mundo tem uma digital. Até os gêmeos têm digitais diferentes. Pode-se dizer que sim. São gêmeos, mas são diferentes de algumas partes, né? Em todo caso de gemelaridade também, doutor, o parto ele tem que ser cesáreo? Olha, eu não diria que ele tem que ser, né, cesáreo. Né? Casos extremos, antigos na história, desculpa, que há gêmeos desde a antiguidade, então acho que ele pode ser cesáreo se a gravidez for de risco, se houver algum ali fator de que o bebê é muito grande, os bebês são muito grandes, há mais de 2 gêmeos, então se for problema para mulher, aí tem que ser cesárea. Também né? a posição dos bebês, né, para adequada ali para ter um parto normal, né? E também a diferença de horas também pode influenciar também. O parto ele vai dos bebês, se ele for gêmeos e não estiver no local adequado, né? Ele vai ter que ser cesárea para que não haja risco.
E também tem relatos de que gêmeos, quando um adoece, o outro também adoece. Isso é só mito ou é verdade? Olha, é interessante pensar nisso e é uma dúvida de muita gente. Mas há muitos relatos de que muitos gêmeos idênticos, os idênticos que dividiram a mesma placenta, têm o mesmo DNA, têm as mesmas características, eles sentem o que o outro está sentindo, ou dor, ou emocional, dor física ou dor emocional, ou alguma coisa assim, eles podem sentir sim. Não sei se é algo psicológico, se é algo... E também já ouvi relatos também que quando um gêmeo morre e ele passa um tempo, o também morre. Ou isso é só um mito mesmo? Eu acho que é mito, né? isso aí, Acho porque já ouvi falar não também, tem como. Sim. Assim como ele pode ter uma impressão digital, a vida dele também pode ser totalmente diferente. E doutor, por ser mais de uma criança na barriga da mamãe, pode gravidez de risco? Porque uma gravidez em si normal, tipo assim, de um bebê apenas já é complicado. A gravidez de gêmeos é ainda mais. Diria que não. Vamos dizer que, por ser gravidez de gêmeos, deu 2 bebês ali, 3 e mais, pode não haver espaço ali, né? Pode ser considerada uma gravidez de risco, mas nem toda, né? É essa a pergunta? Isso. Nem toda. Então, depende muito dos casos, se eles vão crescer muito, se vai dar para levar a gestação toda. E em 10% dos casos, ou 30%, não estou lembrado direito, eles nascem prematuros justamente por causa disso, né? Precisam de espaço e a mãe não tem como gerar até o 9º mês de gestação, então os bebês nascem prematuros por causa disso. Não é uma gravidez de risco, né? Mas acontece. Uma curiosidade, né? Houve um caso em 2021. Foi a maior quantidade de gêmeos da história, de uma mulher chamada Arima, que ela teve 9 bebês em um só parto. E todos os bebês sobreviveram, eram 5 mulheres e 4 homens. Esse caso foi tão interessante que passou até no Fantástico. E hoje esses bebês eles têm 1 aninho de idade. Interessante, né? E pensar que no tanto de bebês que foram numa gestação só. Eu ia falar alguma coisa interessante desse caso, foi o maior caso registrado na história, né? Foram 9 bebês, entendi. É verdade. E é interessante também que antes dela ter os bebês, quando ela ia bater o ultrassom, dava 7 bebês, mas aí na hora do parto ela teve 9. Pensar que tem um monte de bebês sendo gerados ali, a contagem pode se perder ali entre 7, 2 podem não ser vistos na ultrassom, pode se perder a contagem pelo tanto de bebês que tem. Acabou de chegar aqui uma curiosidade que complementa aquele assunto dos gêmeos da minha família, que nasceram diferentes. Em casos extremamente raros, um óvulo pode ser fecundado quando a mulher já está grávida de poucas semanas. Os gêmeos podem até ter pais diferentes. Neste caso, serão meio-irmãos. Entendi. Se a mulher maturou 2 ovócitos ali e um foi fecundado numa relação e o outro depois, pode ser que ele gere ali gêmeos de pai diferente, como as características que a gente estava falando agora, totalmente diferentes. O que pode ter acontecido pode Sim, ter sido justamente. isso, né? Então as características de um vai ser de um pai e de outro vai ser de outro. Se a mulher acabou liberando ali 2 ovócitos, então são dois irmãos de pais diferentes, né? Mesmo meio irmãos. Gente, muito obrigada por vocês terem assistido até aqui. Foi muito bom ter a presença do doutor aqui com a gente. Doutor, quero dizer que sempre que o senhor quiser, nós estamos prontos para te receber. Foi muito bom, foi muito esclarecedor para você que quer ser mãe de gêmeos ou que está grávida de gêmeos, ter tirado essas dúvidas, eu creio que foi essencial. Então, segue ele nas redes sociais deles, H. Moriz. Obrigada, doutor, pela presença. Espero vocês na próxima semana, tá, gente? Obrigada pela atenção de todos. E é isso. Deixa o like aí, hein? Tchau. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Por que tu não falou isso antes? Eu amei, foi legal. Foi legal, terminou assim. Olha, realmente uma Rebelde. confusão. Que é comum entre gêmeos? Que é comum entre gêmeos? O que é que muito gente?
Tu A falou mãe? a mãe.